Deus está na casa e Ele é a pessoa mais importante do nosso meio. Possamos reverenciá-lo e percebê-lo em cada movimento aqui, irmão. Pode ter certeza de uma coisa: se Deus se revelar o suficiente para que você possa percebê-lo, encontrando Ele, se relacionar com Ele nesses 3 dias, rapaz, não sei o que mais poderia transformar a tua vida. A minha vida foi transformada quando eu coloquei os meus pés na igreja pela primeira vez em 2002. E o irmão com o microfone na mão pregando, como eu estou fazendo aqui agora, começou a falar algumas coisas que realmente eu achei que alguém teria me caguetado. Só podia ser, irmão, porque parece que era só para mim que estava naquele lugar ali. Primeira vez que eu pisei numa igreja, e aquelas verdades começaram a fazer sentido para mim, mano. Eu andava perdido, usando crack, perdidão mesmo no mundo. E aquela noite o Senhor impactou a minha vida. E eu narro isso numa música, eu falo: bastou um toque, uma palavra, um veredito. Minha vida foi transformada por completo. Fazem 24 anos, irmão, que eu estou nessa caminhada com Jesus, dedicando cada dia, cada fôlego, cada esforço, sabe, fazendo os meus dias que glorifiquem o nome do Senhor, como eu contei nessa música. Tudo que eu já vivi, eu vou viver, é dedicado à glória do Pai, aquele que me conhece mais do que ninguém. Ele me fez e me refaz, quantas vezes preciso for, Ele me refaz. Que nessa noite Ele comece, start na sua vida essa obra, que Ele é fiel para concluir, porque Ele é Deus, amém? Eu queria deixar aqui uma referência para vocês. Pastor Edu, um cara que sempre fala sobre essa passagem de Eclesiastes 7:8, que o final das coisas é melhor do que o começo delas. E eu creio muito nisso, porque fazem 24 anos que eu estou na caminhada com Jesus. Começou lá, até então eu era morto, espiritualmente falando. E essa caminhada começou há 24 anos atrás, em 2002, quando eu ouvi a voz do Senhor pela primeira vez, e aquilo ali, de alguma forma, me trouxe a vida. Então, de lá para cá eu vim vivendo vários processos, porque a transformação, a restauração da vida de alguém não se dá num estalo de dedo, de um dia para o outro. Pelo contrário, Deus se utiliza dos processos para arrancar de dentro de nós aquilo que precisa ser arrancado. A salvação, a partir do momento que você ouvir a voz de Deus e crer, hoje se ouvires minha voz e crer, você já está com o seu nome lá no livro da eternidade, irmão. Confessando Jesus como Senhor da sua vida, você já está salvo. Agora, quando o Senhor tirou o povo lá do Egito, Ele conduziu o povo por um deserto, para tirar o Egito de dentro do povo. Porque você vai ter lembranças, memórias, você vai ter uma série de situações na sua vida para, de alguma forma, buscar resolver com o Senhor, no Senhor, para que você possa se tornar um pouquinho mais parecido com Ele à medida que vai caminhando. Então, esse começo de resgate da alma, eu quero ir balizando aqui algumas coisas que são essenciais para você conseguir dar os primeiros passos. Porque é uma caminhada de 3 dias que depois vai se estender para toda a eternidade, irmão. Se você se agarrar com aquela mensagem que vai impactar a sua vida, eu tenho certeza que Deus te trouxe para esse lugar e Ele já construiu um cenário dentro de você propício, para que a hora que essa semente cair num coração fértil aí, ela possa germinar. Eu não sei se vai ser ouvindo aqui o Tom Calvário, num testemunho, num som, ou se vai ser de repente amanhã de manhã, junto com o pastor Leandro, direto de Sergipe, Aracaju, Guerreiro, até que nós vamos ministrar pela primeira vez no resgate da alma esse ano aí. Ou então com o pastor Edu, ou o Pateta, ou o Mano Reco, ou vários irmãos que vão passar por aqui. Eu não sei qual vai ser o momento, mas eu tenho certeza que Deus preparou um momento para falar com você pelo lado de dentro, irmão, e você sentir Ele como você nunca sentiu antes. Ou de repente, se você já sentiu e está com saudade porque está distante, pode ser que seja uma noite para Ele te chamar de novo para aquele lugar que é seu na mesa. Essa noite é uma noite onde o Senhor estende aqui diante de nós uma mesa, e cada um de você tem um lugar especial, um lugar que o Senhor preparou, que é seu. Não vai ser de mais ninguém, irmão. Você não consegue ser substituível no coração de Deus. O lugar que você ocupa nessa mesa é seu, e Ele faz questão de guardar ali até você cair em si e voltar para esse lugar onde você nunca deveria ter saído. A presença do Senhor é o seu lugar seguro, é o lugar onde você foi criado para estar. Sabe, existe uma frase que fala muito comigo sobre a voz de Deus, e essa frase eu tenho guardado no meu coração, porque esses dias um irmão me questionou perguntando: Tom, faz 24 anos que tu está nessa caminhada, mas como é que tu faz para ficar tanto tempo aí com Jesus, irmão? Pô, as coisas não te seduzem mais para o mundão aí, você dá um rolê no Brasil inteiro, pô, você não é tentado de alguma forma a sair, a entregar isso aí e, sei lá, irmão, viver outra fita? O cara perguntou para mim sair lá dentro do presídio, irmão. Há 19 anos atrás eu levei o Mano Reco lá em Criciúma no presídio, e o Reco ministrou com eles lá, e o cara trombou comigo agora no final de semana, no sábado, em Imbituba, lá em Santa Catarina, e fez essa pergunta para mim: pô, mano, eu lembro de vocês lá no CIP, lá de 2005, 19 anos atrás.
Ele, pô, como é que você conseguiu ficar tanto tempo firme, cara? 20 anos depois você está aí firmão, pregando o evangelho ainda. Eu falei, mano, eu mantenho a fidelidade à voz do início. Aquela mesma voz que falou comigo lá no começo, continua falando, porque eu aprendi a ouvir o Senhor. De repente você nunca ouviu o Senhor, porque você ainda não tem os seus ouvidos inclinados a Ele. Muitas coisas falam na sua vida ainda hoje. Muitas vozes ainda te seduzem para um lugar, não de filho, mas de bastardo, de alguém que é órfão, que está procurando aceitação no meio da gurizada, procurando teu lugar para, de repente, se encontrar ali e sentir, de alguma forma, um pertencimento a um grupo. Sabe, eu quero dizer para você que esse espírito de orfandade, irmão, me escravizou também. Eu perdi meu pai com 12 anos de idade. E nessa busca por sanar essa orfandade, eu fiquei até os 18 anos anestesiando esse sentimento, esse vazio existencial nas drogas. Até os 18 anos eu fiquei ali, viciado no crack, aquela coisa cabulosa, que roubou, furtou uma boa parte da minha vida. Mas quando o Senhor se apresentou para mim, Ele se apresentou como um pai, cara. Não foi como um Deus, um carrasco, alguém que queria, de alguma forma, me punir. Não foi de uma forma assim, tão, sabe, religiosa, punitiva, que Deus se apresentou. Ele se apresentou como um pai que eu tinha perdido. Ele sabia onde estava a minha vulnerabilidade. O resgate da alma é como pescar, irmão. E para cada peixe existe um tipo de isca. Comigo foi nesse sentido que Deus conseguiu me cativar a atenção. Ele falou comigo como um pai. E quando eu ouvi a voz dele como um pai, restaurando ou restituindo na minha vida esse lugar de filho, aí eu comecei a compreender algumas coisas que eu nunca tinha compreendido. Sobre a questão da espiritualidade, porque eu buscava espiritualidade da minha forma. Às vezes eu ia fazer um crime, abaixava atrás do muro, fazia um Pai Nosso, sinal da cruz, daquele naipe, achando que Deus ia me defender para roubar a casa de alguém. Eu, na minha ignorância, recorria a alguns artifícios para ver se de alguma forma eu me privava da real punição que a vida poderia me trazer caso eu fosse flagrado ali num furto ou em outra situação. Era a minha centelha de fé. Deus nunca veio se apresentar diante de mim com uma régua na mão para me dar nas costas, dizendo que eu estava vacilando. Eu falei aquilo ali. Pelo contrário, se Ele faz aquilo ali, eu tinha voado da presença dEle. Quando Ele se apresentou, Ele veio como um pai. E aquilo que a voz dEle comunicava comigo era o quê? Que Ele me conhecia por dentro, me conhecia na intimidade. Ele conhecia aquela criança, cara, que cresceu num lar abençoado, com a família presente, que tinha a maior saudade daquele lugar novamente, daquele lugar sadio, seguro. E fazia 6 anos que o meu pai não estava mais em casa, minha mãe caiu na depressão, meu irmão caiu no crack também. Minha mãe com 29 anos de idade, com 2 filhos perdidos no crack. Minha irmã já na rua, 1 milhão também. E aquela família que era completa, redonda, top pra caramba. De uma hora para outra se tornou uma família totalmente disfuncional, que já não atendia mais nada, irmão. Cada um fazendo o seu corre. Minha mãe atrás do corre dela, outra atrás do meu irmão. Aquela família toda bagunçada. E agora o Senhor me convida para uma mesa, como um filho. Me coloca num lugar de honra, que eu nem merecia, irmão. Estava cheio de B.O. nas costas, eu tinha aprontado todas. Mas o Senhor me trata como um filho. Não me trata segundo o meu pecado, mas segundo a minha eternidade nele, cara. E começa a se revelar para mim assim, como um pai que me ama e queria cuidar de mim. Cara, essa voz com ternura e amor eu nunca tinha ouvido de ninguém. Sabe, tratando comigo com singeleza, com cuidado. Porque eu podia espanar na primeira tentativa de alguém querer colocar uma regra em mim, eu era bicho solto, crescia na rua. Meu corre era na rua 1 milhão e eu não estava nem aí, irmão. Se era crente, não respeitava a autoridade, não tinha um pai para dar limite para mim. Eu cresci na rua, bicho solto. Então, o primeiro que de repente ousasse me afrontar, eu ia dizer, irmão, quer saber, essas ideias de crente é mó paia. Vocês são mó vacilão. Ia meter marcha, irmão. Mas não. O Senhor colocou ao meu lado uma pessoa que me acompanhou durante muitos meses, muitos anos. Até hoje é meu amigo, pastor Beto. Que teve paciência para me discipular, para caminhar comigo naquele deserto. O Senhor estabeleceu ali a salvação, mas depois me convidou para um discipulado, para andar junto com irmãos mais velhos na fé. Para aprender o que era espiritualidade sadia, o que era realmente ter uma vida como um filho de Deus. E nesse processo já foi 24 anos, até hoje eu escolho pessoas para caminhar junto, porque sozinho você não aguenta. Essa receita aí o Pedro Paulo, vulgo Mano Brown, acertou em cheio. Sozinho você não aguenta, irmão. Se você não tiver conselhos, você não vai ter condição de ser assertivo na hora de escolher algo para a sua vida. Você vai no impulso, no instinto, como um animal, como um cachorro faz, como um gato, passarinho. Instintivamente você vai buscar aquilo que é mais conveniente para você. E nessa aí você pode se perder. Então, com um conselho, a gente vai para frente de guerra e consegue vencer mais batalhas. Porque no conselho, na multidão dos conselheiros está a vitória dessa guerra. A gente aprendeu a ouvir
irmãos que têm mais experiência, que estão um pouquinho mais à frente do que nós nos processos da vida. Essa voz que falou no início continua sendo a voz que fala no meio. E vai ser a voz que eu vou continuar ouvindo por toda a eternidade. É a voz do meu Pai, cara. É Ele que determina quem eu sou, quem é a minha identidade. É Ele que me dá destino. É Ele que me faz sair da minha casa e ficar 6 dias longe do meu filho, da minha esposa, para estar aqui junto com pessoas que eu nem conheço. Alguns eu conheço. E eu falei, desde a primeira oportunidade de a gente se encontrar, que para mim vale muito o encontro com meus irmãos. Que uma das coisas mais importantes do resgate da alma é eu reencontrar alguns irmãos que eu amo. E estar junto com meus irmãos fortalece a minha fé, a minha caminhada. Mas, mano, eu estou saindo da minha casa para atender pessoas que eu não conheço. Na grande maioria. Mas sabe por que eu estou aqui? Porque eu posso até não conhecer vocês, mas o meu Pai conhece. E eu reconheço vocês como meus irmãos, independente se vocês ainda não estão na fé o suficiente para me considerar como irmão. Mas eu já considero vocês meus irmãos. Porque eu sei que o que o Senhor está fazendo aqui não é uma brincadeira, irmão. Deus não brinca e não perde viagem. Isso aqui não faz de conta. Não é só um lugar para você vir aqui, ouvir uns rap da hora, de repente ouviu lá que o Pateta ia colar e você se interessou, vou lá conhecer aquele mano de perto que faz uma caminhada no rap paranaense, vamos ver qual é que é desse Tom Carvalho aí. Se é tudo esse aí mesmo. Mano, o Reco, dentro do rap, aquela caminhada toda. Mano, pode ser que você foi fisgado por essa isca, irmão. Mas agora você está no barco do The King, The Off, The Power, o mestre dos mestres, o rei dos reis. Você está num lugar onde ele vai falar com você, irmão. Já está falando, pode ter certeza. Que você tenha sensibilidade para ouvir a voz de Deus. No começo do ano o Senhor ministrou muito comigo com relação a essa frase. Porque eu machuquei a perna no final do ano, fiquei em casa, tive que fazer uma cirurgia. E algumas coisas eu comecei a perceber dentro da minha casa que eu não percebia. E uma delas é que a minha esposa, quando eu saio para viajar e fazer a missão, ela fica meio agoniada lá. Com a minha ausência, meu filho também sente a falta. Então o ambiente do nosso lar já muda totalmente, é radical a mudança. Essa noite ela nem dormiu. E ela tem mais umas 3 noites para ficar acordada lá. Mas está lá na contenção por mim, minha guerreira de fé. Fiel de fechar mesmo do lado, sabe? E eu glorifico a Deus porque eu tive sensibilidade para perceber isso. E essa é a primeira agenda que eu estou fazendo sem ela. Fora do estado. No começo do ano eu fiz, no mínimo, umas 30, 40 intervenções já. E em todas elas eu tenho levado minha esposa junto. Tenho feito esse esforço intencional de trazer ela junto comigo. Por sensibilidade de ouvir a voz de Deus, cara. Entender que o meu lar tem muita importância nessa caminhada. Na verdade, se eu não tiver com a minha casa alinhada, o que adianta eu vir aqui falar para você buscar no Senhor referência para alinhar a sua vida, alinhar, sabe, a sua caminhada e honrar a tua casa, colocar ela no lugar que ela, sabe, merece estar, de valor, de honra. Como que eu ia falar para você se eu não faço isso lá em casa, irmão? Ia ser um hipócrita aqui, um fariseu? Pesar na sua orelha, sendo que eu não estou vivendo aquilo que eu estou falando aqui? Então o Senhor, de alguma forma, ressignificou essa importância da minha casa. Então hoje eu estou aqui como alguém que, o ano passado, fechou todas as agendas e ficou dentro de casa, com a família, servindo o ministério local. E trouxe hoje aqui um coração um pouquinho mais sensível, para ter uma voz um pouquinho mais pastoral, para cuidar do seu coração de uma forma um pouquinho mais eficiente, cara. No Senhor, um cuidado sabendo que você é um filho, que um dia, assim como eu, cara, de repente se viu perdido, sem pai, sabe, sem referência. E tentou dar o seu jeito, irmão. Foi buscar aquilo que para você estava da hora, legal, e é isso aí mesmo. Só que hoje você está trombando com aquele que te conhece por dentro, cara. Quem te criou. Quem te viu substância informe no ventre da sua mãe. Aquele que desenhou os seus dias, escreveu, cara. Obras de antemão para você viver que você nem sabe que existe. E de repente você está perdendo uma cota de tempo, correndo atrás de saciar suas vontades, seus desejos, e está perdendo um tempo precioso de estar vivendo aquilo que Deus te chamou para viver. Sabe aquela frase que parece clichê, que Deus tem um plano na sua vida? Ele tem, irmão. Tá que você é fruto do acaso, você está por aqui só de... Sabe, você não caiu de paraquedas na vida não, irmão. 2026, você faz parte de um ano e de um tempo específico que o Senhor te deu a oportunidade de viver. Então você não está em 2026 aqui na idade que você está por acaso, irmão. Tem coisas que é para você estar vivendo hoje, que de repente você está perdendo a oportunidade de estar vivendo. Por não ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus e escolher aquilo que agrada o coração do Pai. De repente escolher aquilo que é mais agradável a você. Então essa voz, lá em Mateus, capítulo 5, versículo 43, Jesus ele meio que faz um trocadilho ali. Ele fala assim, dizem que devemos amar os nossos amigos e aborrecer os nossos inimigos.
Eu, porém, vos digo que vocês têm que amar os vossos inimigos também. Ele botou a regra um pouquinho mais em cima. Cara, todas as religiões, todas as frentes que trabalham a espiritualidade comunicam Deus como, né, alguém que vai trabalhar alguns aspectos até lógicos, naturais, o óbvio. Mas, cara, o Senhor, quando Ele fala, eu, porém, vos digo, quando Ele fala, porém, Ele já está anulando o que ficou para trás. Eu, porém, quando Ele fala, vos digo que você deve amar o seu inimigo, Ele está colocando uma parada muito especial e que eu nunca ouvi em lugar nenhum, irmão. Amar o inimigo. Eu vou cantar uma música aqui que fala do perdão para o assassino do meu pai. Meu pai foi assassinado quando eu tinha 12 anos, como eu falei aqui, e ele morreu nos meus braços. Esse princípio de amar o inimigo pode ser uma coisa que ultrapassa o seu entendimento, foge da sua razão. Você não consegue compreender como, irmão, como amar o inimigo. Deus, ele é tão maravilhoso que se você optar em não amar o seu inimigo, você vai guardar o que do seu inimigo? Mágoa, rancor, inveja. Mágoa, rancor e inveja é bom para você? Faz bem? Não faz. Então Deus é tão maravilhoso, cara, que Ele te instrui a amar o teu inimigo justamente para você também não se dar mal. Porque se você ficar carregando esse peso, esse fardo pesado nas costas, aí quem vai cansar é você, irmão. Daqui a pouco você está com 40 anos com a vida por um triz para botar a corda no pescoço e dizer, irmão, não aguento mais, velho. Que vida é essa? Então o Senhor está aliviando o fardo. Quando Ele diz assim, amar o seu inimigo, Ele não está dizendo para você ser um super-homem, botar a cueca por cima da calça e sair voando aí. Não, irmão, eu não fiz nada, sabe, extraordinário em perdoar o cara que matou meu pai. Eu simplesmente entendi na Escritura que eu precisava perdoá-lo, porque o Senhor também me perdoou. E a Bíblia diz que se eu não perdoar, eu também não sou perdoado. Você já imagina você precisar de perdão e não ter perdão para você, irmão? Deus fala assim, ó, não, irmão, para você não tem perdão, você já está condenado. Sua cota é lá no inferno junto com o diabo. Já pensou? Mas glória a Deus que o Senhor, na sua misericórdia, nos possibilita acessar esse lugar, sabe, de ser perdoado e ser restituído, porque perdoar é restituir o lugar que a gente tinha antes de cometer o delito. Já pensou você saber que Deus pode te colocar num lugar onde você já não está mais porque você escolheu cometer alguns delitos? De repente, num relacionamento você escolheu ferir, magoar a pessoa e você acha que nunca mais vai ter condição de se relacionar com ela. O Senhor, por meio do perdão, consegue te restituir nesse lugar, cara, para você se relacionar. Eu consegui me relacionar com muitas pessoas que eu feri, pedir perdão e consegui devolver o acesso ao cara que matou meu pai, a um lugar de ser perdoado também. Por entendimento, por ouvir a voz de Deus, cara. Você vai ser treinado aqui para ouvir essa voz, nesses dias. Você vai ser despertado para estar atento ao que o Senhor quer falar com você. Certa feita, lá em Marcos capítulo 9, versículo 7, Pedro dá uma ideia para Jesus, ou para os outros que ali estavam com ele, Tiago e João, falando que queria construir uma tenda para Elias e para Moisés, porque Moisés e Elias apareceram no Monte da Transfiguração com Jesus. Ele falou, vamos fazer uma tenda, vamos ficar por aqui, irmão. O barato agora ficou louco, agora eu vi Moisés e Elias, Jesus está aqui. Só que aparece uma nuvem e cobre aquele lugar e dessa nuvem sai uma voz. Sabe qual era essa voz? Era a voz de Deus. Falando que agora a voz que a gente deveria ouvir era a voz de Jesus. Esse é o meu filho amado, a ele dê ouvido. Ali nós somos instruídos a ouvir Jesus. Sabe por quê? Porque as profecias, porque a lei de Moisés, elas encerraram em Jesus. Elas vieram até Jesus. Agora de Jesus para frente é tudo no nome dele, irmão. Quando Jesus fala, não questiona, cara. Não se rebela contra a voz do Senhor. A Bíblia diz assim, ó, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Como foi lá no deserto. Lembra que eu falei? O povo saiu do deserto, o Senhor arrancou, salvou. Mas no meio do deserto, o processo de discipulado era para arrancar o Egito de dentro do povo. Mas naquele processo, naquele Egito ali, muitos pereceram, cara. Pessoas que saíram salvas do Egito, mas pereceram no deserto. Eu sei que tem irmãos aqui que já deram uma caminhada na fé, linda e elegante, irmão. Frutificaram. Mas em determinado momento, pararam de ouvir a voz do início. E retrocederam. E nesse retrocesso se perderam em si mesmo, cara. Aquilo que achava, naquilo que de repente pensou que poderia ser diferente. Outras vozes começaram a falar. Lembra de Jesus depois de batizado? Jesus, quando foi batizado no Rio Jordão, a Bíblia diz que depois o Espírito conduziu ele ao deserto, cara.
para ser tentado. 40 dias de jejum. E aparece o diabo e diz. As vozes vão aparecer, cara, no meio do processo. Principalmente naquilo que o Senhor tem afirmado sobre a minha e a sua vida. Porque Jesus, no batismo lá, antes de ser conduzido ao deserto, ouviu a voz falando a respeito dele, que ele era o Filho amado. Cara, o diabo ele pegou exatamente aquela afirmação de Deus sobre Jesus e questionou lá no deserto. Se você é filho mesmo? Está em Mateus 4, versículo 3. Se você é filho mesmo, transforma essas pedras em pães. Cara de jejum, irmão. Tentador, não é? O diabo te conhece também, mano. Sabe da sua fraqueza. Sabe aonde você é inclinado a sentar numa mesa para negociar com ele, para ver se vai valer a pena? Fazer os seus cálculos, dar uma tangenciada, será que vou, será que não vou? Quantas vezes você foi? O diabo só é diabo porque ele não é quem ele é na eternidade, na verdade, que é Lúcifer, o aferidor de medidas, o ISO 9001 do céu. Ele se transformou em diabo porque ele quis fazer negócio, irmão. Ele quis subir a medida que Deus deu a ele, pelo menos para se igualar com Deus. E nessa ele foi expulso de lá. Conduziu com ele a terça parte dos anjos. Hoje ele é o inimigo da tua alma e da minha. Hoje ele está aqui trabalhando, irmão, o tempo todo. Ele não brinca de ser diabo. Ele te conhece, sabe onde é que é o seu ponto fraco. Ele sabe onde ele bateu e você... Lembra no MMA, quando o cara dá uma pancada e o cara sente? Pode ter certeza que o cara vai dar ali até o cara cair, velho. E o diabo ele conhece a tua fraqueza, então ele vai bater naquele lugar, cara. Vai bater ali onde está doendo, porque ele sabe que ali você demonstrou ter fraqueza. Mas sabe de uma coisa, cara? Essa voz, que nessa noite está aqui falando com você como um filho, não mais, sabe, como alguém a esmo, alguém que está perdido. Não, você já está nesse lugar, cara. E é um lugar espiritual que você está. É um lugar que foi preparado em oração. Foi dedicado tempo, esforço, renúncia. Foi com intencionalidade, cara, muito bem definida. Eu conheço o Bruno, cara. Eu sei do fardo que ele carrega, a gente tenta aliviar um pouco, mas a gente sabe que para saber o peso que é para carregar um projeto como esse aqui é só estando na pele. Eu faço algumas iniciativas em Santa Catarina. E eu sei muitas vezes o que é estar na frente de um movimento como esse. Você não consegue nem curtir direito. Eu falei para o Bruno, tenta curtir um pouquinho com a gente, mano. Tenta usufruir da nossa presença aqui, da nossa comunhão. Que é isso aí, a nossa recompensa. Sabe por quê? A gente aprendeu que Deus é Deus galardoador. Então a gente pensa que Deus vai dar um prêmio. Porque a gente vai fazer umas caminhadas para Deus, agora Deus vai nos premiar. Não existe prêmio, irmão. Não existe prêmio para trabalhar para Deus. O prêmio é, no meio do trabalho, ser transformado por Ele. Então é no meio do processo que a gente está fazendo um trampo como esse aqui, que o Bruno vai sendo aperfeiçoado pelo Senhor. Que Deus vai trabalhando na vida do Bruno. E a gente até sugeriu de levar ele o ano que vem para lá e não vai ter resgate o ano que vem, não vamos sabotar o resgate. Nós vamos dar um ano sabático para o Bruno de descanso, carregar ele lá para Santa Catarina e proporcionar para ele uma mesa com nós lá também, e abençoar a vida dele, a família dele. Porque, irmão, não é só sobre obras, não é só sobre colocar um regulamento debaixo do braço. Deus não quer saber de regulamento. Deus trabalha nos relacionamentos. Você está aqui fruto de um relacionamento, cara. De Deus com pessoas que estão com o coração aqui sensível ao Senhor. E nós vivemos as nossas casas, pagamos um preço de, sabe, se deslocar. Né? O mano veio lá de Sergipe. Né? O Pateta está vindo lá do Paraná, uma hora dessa, está arrumando a mala lá para embarcar na madrugada, para vir para cá. O mano Reco de São Paulo. Né? O pastor Edu, a galera veio de Floripa, de Santa Catarina também. E nós estamos aqui, os manos que trabalham aqui durante o ano, que, pô, mano, fazem de tudo para isso aqui acontecer, cara. Mas quer saber? Se a gente pegar todas essas coisas e colocar debaixo do braço e agora começar a fazer cálculo, a gente vai estar sentado na mesa errada, irmão. Isso aqui é fruto de relacionamento com Deus, só vai se sustentar se continuar esse relacionamento, se a voz do início continuar sendo a voz do meio, a voz do... Sabe? A continuação só se dá por meio de ouvir a voz de Deus e continuar fiel a ela, irmão. Então, tanto para quem está na frente, quanto para vocês que chegaram aqui hoje, treina o seu ouvido para ouvir Deus. Ouve o conselho do próprio Deus dizendo, esse é o meu filho, ouve a ele. Sabe, por muito tempo, eu achava que a minha fé era uma ferramenta para me conquistar as coisas para a minha vida. Então eu sempre me utilizei da minha fé para, de alguma forma, alcançar algumas coisas. Afinal, todo mundo está num corre doido e quer chegar nos seus objetivos, quer realizar alguns sonhos. Só que essa fé ela é uma fé dessignificada.
O diabo ele não quer tirar a nossa fé, ele só quer dessignificá-la. Se ele tirar, sabe, da nossa fé, o significado verdadeiro dela, ela não serve para nada. Ela serve só para a gente fazer um corre louco atrás das nossas coisas. E como os idólatras fazem, buscar a Deus mais preocupado naquilo que a gente tem para receber do que aquilo que seria o verdadeiro significado da fé, que é para entregar. Fé emuná, que vem de fidelidade, que vem de uma entrega. Então eu corri muito tempo para buscar minhas coisas, cara. E hoje eu tenho entendido que o que Deus espera de mim como um homem, sabe, maduro, um filho que amadureceu no meio do processo, é que eu não esteja tão focado naquilo que eu estou fazendo, ou naquilo que eu vou fazer. Porque não é o fazer. Na verdade, é como eu reajo àquilo que já foi feito por mim. Como eu recebo aquilo que foi feito por mim, sabe? Eu não consigo ajudar Deus, cara, nessa caminhada. Na verdade, eu mais atrapalhei buscando as minhas coisas do que entendendo que o Senhor já fez algo. E agora eu preciso reconhecer aquilo que foi feito sobre a minha vida. E acessar esse lugar. Porque aquilo que foi feito nos deu acesso. O que Jesus fez pela minha e pela sua vida, irmão, colocou de Jesus para trás toda aquela movimentação, uma movimentação que tem mais a ver com ritos, a perder. Porque depois que Jesus ofereceu aquele sacrifício que era a própria vida dele, tudo que foi sacrificado dali para trás já não tinha mais efeito. E se tivesse efeito, se tivesse vigor, se valesse de alguma coisa, não precisava de um novo testamento. Ou seja, tudo aquilo lá que ficou para trás no primeiro testamento se desfez diante do segundo. Um novo testamento agora selado pelo próprio sangue de Jesus, pela morte do testador. Surgiu uma nova caminhada depois de Jesus, cara. Por isso que ele tem o aval de Deus para ser a voz que a gente deve ouvir. Então, todo aquele sacrifício, toda aquela movimentação, beleza, queimou até Jesus, trouxe até Jesus, mas de Jesus para frente é uma nova caminhada. E essa nova caminhada vem se desenrolando, cara. Você não pode ficar à parte do que está acontecendo, perdido em si mesmo, nas suas vontades, nos seus desejos. Busca essa fé que é para entregar, cara. Busca essa fé que é para, sabe, nós somos do tamanho da nossa renúncia. O que você tem renunciado para ouvir a voz de Deus? De alguma forma você tem pagado um preço? Você tem se esforçado? Porque o reino de Deus é tomado por esforço. E sabe de uma coisa que muito tem sido falado nesse tempo? Sobre o reino de Deus que está aqui, está ali. Isso aqui é o reino, é a cultura do reino. É tudo do reino, mas o reino não está. Sabe por quê? O reino só existe onde Jesus está, cara. Se não houver o rei do reino, o reino não está. E muitas vezes tem a aparência de ser o reino, mas o reino não está. Se o rei não está, não é reino. Sabe, o Senhor tem desenvolvido em nós, cara, irmãos mais velhos, essa vocação sacerdotal. Porque Deus não vai usar qualquer tipo de gente, Deus usa um tipo de gente específico. Deus começou lá em Abraão, cara. Abraão vinha de uma cultura totalmente deturpada, a cultura de Nimrod, de erguer uma torre para tornar célebre o nome do homem. Essa era a cultura de Abraão. Quando Deus começa ali em Abraão a fazer algo, a primeira coisa que ele trabalha é contra esse eu no centro, esse eu em destaque, em Abraão. E agora ele chama Abraão para sair daquela cultura, sai da tua terra, da tua parentela. Ele chama agora para algo onde existe um outro princípio. Ele não era mais o pai exaltado, que era o significado de Abrão. Deus deu um novo nome para ele. Agora ele não era mais pai exaltado, ele era o pai da fé, o pai de multidões. Todos nós aqui somos frutos daquilo que aconteceu na vida de Abraão, essa mudança de mentalidade, a mudança de um pensamento, cara, da época, de uma cultura da época. Agora vem uma nova cultura, a cultura do reino, onde o rei é Cristo, cara, onde ele está no centro, cara. Sabe como que Cristo vem? Sabe como que Jesus aparece na cena, irmão? Sabe como é que ele vai aparecer na sua vida? A Bíblia diz que o arrependimento precede o reino de Deus. E para o reino de Deus ser estabelecido na sua vida, é necessário você passar pelo arrependimento. E o arrependimento, ele tem um significado no hebraico muito profundo, que é voltar ao início. Voltar lá no começo. Voltar aonde? Na relação. Sabe o que a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, eu entendi que eu precisava me relacionar com Deus, que eu precisava conhecer aquele Deus que é meu pai, que me ama. Eu queria conhecê-lo por amor. Porque eu já estava sofrendo pra caramba, irmão. Perdi meu pai e minha família. Eu não tinha mais um porto seguro. E agora, ouvindo aquelas verdades ali, eu falei, mano, eu preciso conhecer esse Deus, cara. Tudo isso aí é verdade mesmo, cara. Tudo isso aí está acessível a mim. Eu posso ser o herdeiro dessas coisas e desfrutar de tudo isso. Eu quero conhecer esse Deus, cara. Eu me apaixonei por Deus. Porque no primeiro momento a gente é amado. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Então o amor de Deus te trouxe para esse lugar. Mas você pode responder agora em amor também. Começar a dizer, cara, eu desejo conhecer esse Deus. Senhor, aquece essa chama. Senhor, de alguma forma,
Desperte em mim esse desejo, eu quero avançar, eu quero crescer, eu quero conhecê-lo, Senhor. Eu quero ter intimidade com o Senhor. Cara, se você buscar esse caminho, cara, esse é o caminho que vai te tornar agora um sacerdote também. Uma pessoa que agora tem esse DNA da família de Deus, do povo que Deus usa. Entende, irmão? Um povo que não quer destaque, um povo que não está tão preocupado em ganhar, em conquistar, em ser visto, em ser notado. Não, cara, é um povo que está dizendo, para que ele cresça é necessário que eu diminua. Que eu diminua, cara. Esse é o coração do sacerdote. Para que venha ao reino. E olha que interessante, quando Abraão começou a caminhada dele, quem ungiu Abraão, quem teve aquele momento com Abraão ali, profético, foi um tal de Melquisedeque, cara. Você já ouviu falar de Melquisedeque? Não, né? Edu, ninguém ouviu falar de Melquisedeque. O ano retrasado eu perguntei se alguém que eu tinha ouvido falar de Barnabé, ninguém sabia quem era Barnabé. Por isso que vocês estão aqui. Irmão, Melquisedeque era rei e sacerdote, rei de Salém. Sabe, ele começou ali essa intervenção do céu por meio da vida dele ali em Abraão, cara, a startar o começo de algo que Deus estava construindo para chegar até os nossos dias. 1000 anos depois, cara, se cumpriu em Davi. Davi agora era rei e sacerdote. O reino foi estabelecido. Cara, esse reino ele tem avançado. Só que esse reino ele não chega sem Jesus. E por isso é necessário do arrependimento, voltar para o começo. Voltar para onde? Para o começo, para o jardim. Sabia que lá em Gênesis narra a história de Adão, e Adão estava no jardim todo dia na viração. Eu falei nessa música que eu cantei. Todo dia na viração, Deusinho tinha relacionamento com Adão, cara. Deus se relacionava com o homem todo dia na viração do dia. Sabe o que o pecado tirou de nós? Esse relacionamento do início. E sabe o que essa voz que nesses dias vai estar falando com você, vai convidar você a viver? Esse relacionamento que você perdeu. Inclusive deixando bem claro para você que foi inaugurado um novo e vivo caminho pela vida de Jesus, o testador que deu sua vida, seu sangue. Se dispôs, cara, a se entregar, a morrer por nós. O sacrifício de Jesus é insubstituível. Todo o meu esforço diante daquilo que foi feito, que é completo, acabado e perfeito, todo o meu esforço, irmão, toda a minha caminhada de 24 anos se reduz a nada, não substitui o que Jesus fez. É por Ele, é pelo que Ele fez, eu só respondo e correspondo em amor. Vindo aqui, cara, servi-los, oferecer para você não só uma mensagem que eu nem elaborei, estou falando tudo de freestyle aqui, algumas coisas eu pensei, mas estou falando espontaneamente aqui, cara, aquilo que está queimando no meu coração para entregar para vocês, para começar a descortinar algo aqui nesse tempo. Sabe? Tudo isso por amor, cara. Tudo isso porque eu aceitei, eu recebi. Nós temos dificuldade de aceitar o que foi feito por nós. Principalmente o homem, cara. Ô, bichinho difícil de tratar o homem, cara. Mas sabe que é interessante, lá em 1 Coríntios 12, está falando dos dons. Falando que Deus deu uns para profeta, outros para pastores. Deu uns para ser ouvidos, outros para ser nariz. E um não substitui o outro. Se todos forem ouvidos, quem será o nariz? Quem vai sentir o olfato? Se todos forem nariz, quem vai enxergar? Quem vai ser o olho? Então um não substitui o outro. Mas na demanda dos dons, é interessante que na viração do capítulo do 12 para o 13, no capítulo 13 já começa agora algo mais excelente, eu vou tratar com vocês. E ali, a palavra começa a falar sobre quem é o amor. Como o amor se movimenta. Como o amor se revela. Algo mais excelente. Então esse tempo aqui é algo que o Senhor vai usar para estar se revelando para você como algo mais excelente para a sua vida. Um convite ao amor, cara. Um convite a um relacionamento de intimidade com Ele. O amor tudo suporta, tudo espera, não é vaidoso. O amor é o que faz aquela natureza caída terrena, cara, ser reduzida, ser diminuída, para que uma nova natureza, a Bíblia diz que Ele nos deu um novo coração, coração de carne sensível, agora a sua voz. Então uma nova natureza. Aqueles que receberam Jesus, nasceram de novo. É como se a tua vida fosse resetada dali para trás, cara. E você começasse a viver uma nova vida. Uma vida que agora é carregada de essência, de amor. O apóstolo Paulo, Timóteo, foram homens que ajudaram a edificar uma igreja chamada Éfeso. E era uma igreja que, operacionalmente falando, era monstra, mano. Fazia várias obras, denunciava os falsos profetas, apóstolos. Sabe? Tinha uma doutrina exemplar, cara. Porém, foram, de alguma forma, exortados ali pela carta, por Jesus. Aquela carta era de Jesus às igrejas, então era o próprio Jesus exortando. Tenho uma coisa contra vocês, que vocês abandonaram o primeiro amor.
De repente você nunca ouviu essa frase, o primeiro amor. Quando começa a descortinar esse algo mais excelente em 1 Coríntios 13, falando sobre quem é esse amor, cara. Hoje, com maturidade, uma caminhada de experiência, de experimentar Deus, eu posso dizer para vocês, o amor tem um nome. Jesus é esse amor, cara, em movimento, que está em mim, está no pastor Leandro, no Edu, no Bruno, na galera toda aqui, cara. Esse Cristo em nós, que é a esperança da glória, se revelando a cada um de vocês. De repente você nunca viu alguém falar dessas paradas que você está ouvindo agora, irmão. Seja bem-vindo, esse é o reino de Deus em movimento, é o amor ganhando forma e se revelando para cada um de vocês em medidas que vocês nunca experimentaram, cara. De repente você só experimentou do amor superficial, amor relacional de amigo, tá ligado? E nunca aprofundou, nem na amizade conseguiu ser um pouquinho mais profundo, porque sempre teve ressalva, não, até aqui vai. Daqui para frente é acesso limitado, aqui é só quem é e tal. Mancou brabo e não conseguiu desfrutar da profundidade do amor. Esse amor que nada pode nos separar. A Bíblia diz que nem a altura, nem a profundidade, nem o inferno, nada pode nos separar do amor de Deus, cara, que está em Cristo. A voz está te convidando para um relacionamento. Esse relacionamento de verdade, íntimo, é só por meio de Jesus. Ele é o novo e vivo caminho. Ele diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus te convida, cara, o amor te convida. Vem para o Pai. Deixa de ser órfão, deixa de correr pelas tuas coisas. Abre mão dessa vida aí que está uma mixaria, irmão, está pegando essa merreca. Tem algo muito mais profundo. Existe algo muito mais pleno para a sua vida, que vai te satisfazer, cara, por completo. Vai te tornar uma pessoa íntegra, inteira. Não mais um cara despedaçado, em pedaços, que não consegue se relacionar com ninguém. Sabe o que o amor faz? Nos devolve para as relações, cara. Porque a gente foi reconciliado com aquele que é a fonte desse amor. A Bíblia diz que nós fomos reconciliados com o Pai e agora somos reconciliados com os nossos irmãos. Esse é o verdadeiro significado da cruz. Uma reconciliação com Deus e uma reconciliação com os nossos irmãos. Ou seja, essa verticalização é Deus nos chamando para essa mesa, cara, que verticaliza, que coloca todo mundo sentado no mesmo nível. Eu não sou melhor que você e você não é melhor que eu. Agora em amor a gente consegue dar suporte um ao outro, sabe? A gente consegue de alguma forma ajudar um outro, abençoar um ao outro, cara. Nos relacionando. Esse relacionamento entre nós, cara, esse lugar de comunhão, que nos proporciona ter segurança para avançar enquanto filhos de Deus. Esse é o lugar mais seguro, na presença de Deus, na comunhão com os nossos irmãos. Então senta nessa mesa, cara, e desfruta do pão que foi repartido. Ele é o pão. Os discípulos caminhando em Emaús, meio perdidos, porque Jesus tinha morrido, e Jesus caminhando do lado deles, eles nem se flagraram que era Jesus, e daqui a pouco questionam, você não viu, mano, o que aconteceu? E começaram a pregar Jesus para Jesus, e de repente Jesus é convidado a estar com eles lá na ceia. Jesus vai e parte o pão. Quando Jesus parte o pão, cai as escamas dos olhos deles, eles começam a perceber que era ele, cara. Nossa, como é que nosso coração não queimou enquanto a gente estava com ele? Esses 3 dias, os seus olhos vão se abrir, cara. Os olhos do seu coração vão se abrir nesse lugar. E você vai contemplar a face do teu Senhor, do teu Deus, do teu Pai, do teu amigo, do teu irmão mais velho, o filho da Dona Maria, o filho mais velho da Dona Maria, o irmão de Judas. Estava lendo Judas, uma carta de um capítulo só, cara. Judas não se apresenta como filho, como irmão de Jesus, apesar de ele ser. Olha a humildade, olha o que é um coração regenerado, uma nova natureza. O cara na humildade, ele era irmão de Jesus, cara. Mas ele fala assim, o começo da carta começa assim, Judas, irmão de Tiago, servo de Jesus. O cara era irmão de Jesus, cara. Ele podia começar a carta, eu, Judas, mano velho do filho do João, lá de Nazaré, do brabo, Jesus. Ele podia se enaltecer, não podia? Era irmão do cara. Mas não, mano, servo de Jesus, irmão de Tiago. Essa nova natureza que o Senhor nos dá, nos possibilita, cara, acessar lugares como essa música, eu quero cantar aqui, ministrar sobre a sua vida. Me fez acessar um lugar de realmente liberar um perdão com entendimento, com consciência iluminada, dizendo, cara, isso aqui é um princípio de guerra espiritual. Essa guerra que está dentro de mim, vontade de matar o cara, mano. Isso aqui vai cessar, cara. Eu preciso perdoar. Eu preciso esquecer essa história. Preciso deixar Deus cuidar de mim. Preciso deixar Deus vingar o meu pai. Sabe como que é a vingança de Deus na minha história? Ao invés de hoje eu ser mais um cara que derrama sangue, que reproduz aquilo que aconteceu com meu pai lá na vida do cara que tirou a vida dele, eu poderia ir lá e matar ele, derramar o sangue dele. De repente um filho dele ia derramar o meu sangue, e assim ia se perpetuar uma maldição de sangue derramado. Mas pelo contrário, sabe o que aconteceu? Deus vingou como? Olha onde é que eu estou, irmão, falando de perdão para você, eu nem te conheço. Estou aqui falando sobre princípios, cara, fundamentais que podem te dar estrutura, cara, para continuar a caminhada com Jesus, e crescendo, amadurecendo, cara, até se tornar alguém de uma estatura de varão perfeito, como a palavra diz.
de crescer no Senhor, nos relacionamentos, cara. Estou aqui falando que é possível, cara. Eu não sei se o seu problema é maior que o meu, mas o meu problema era perdoar o cara que matou meu pai na minha frente, irmão. E eu consegui resolver no Senhor, com o Senhor, por meio dele, cara. Não pela minha força, porque por minha força eu não conseguia. Eu queria vingança. Mas o Senhor vingou. Hoje muitas pessoas conseguem perdoar, sendo encorajados por essa canção que eu quero ministrar agora. E que ela possa encorajar você também. Se de repente tem alguma coisa mal resolvida aí, irmão, deixa o Senhor fazer a obra, cara. Se permita ser ministrado pelo Senhor no mais íntimo do seu ser, cara. Deixa Ele despertar aquela pessoa que você sabe quem é, que de repente só se transfigurou, só se desfigurou no meio da caminhada porque foi ouvindo outras vozes, outros convites, e foi aceitando outros lugares e acessando realidades que tornou você de repente totalmente o oposto de quem o Senhor te chamou para ser. Você foi chamado para ser um adorador do Senhor, e aquele que adora o Senhor, à medida que o adora, vai se tornando mais parecido com Ele. Você e eu somos frutos do façamos nós, segundo a nossa imagem e semelhança. Quando Deus fez um homem, Ele falou, façamos nós. Nós somos frutos de uma comunidade, cara, trina, sabe? Frutos de um relacionamento profundo. E que você possa se reencontrar, cara, nessa noite, com quem você deixou de ser, e resgatar, cara. Porque o resgate da alma tem a ver com você se posicionar para o resgate da sua alma. Porque quem está perdendo a alma é você. E não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, diz a Escritura. Então você se posiciona nesses dias para resgatar a sua alma. Porque o diabo quer levar ela para o inferno. Mas o Senhor deu a sua vida para poder resgatá-la. E poder, de alguma forma, te dar dias melhores aqui na terra. E para toda a eternidade na glória com Ele. Em nome de